Toda quarta-feira, comentário tradicional do Dr. Nelson Egon Geiger. Bom dia, Dr. Nelson. Bom dia, Dr. Eduardo. Bom dia a todas as pessoas que estão atentas no nosso grande portal. Uma convocação que já vinha sendo feita há tempo nas mídias, especialmente através das redes sociais, pelo ex-presidente Jair Bolsonaro, para uma grande manifestação pró-anistia das pessoas que estão sendo processadas ou que já foram até condenadas pelo inexistente golpe de 8 de janeiro de 2023, reuniu grande quantidade de pessoas em Copacabana. Quem conhece bem Copacabana, os dois lados daquela pequena ponta da orla ali que faz separa as duas, vamos dizer, barriguinhas para dentro da Baía de Guanabara, viram a quantidade enorme de pessoas que ali estavam. A Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro calculou um número de pessoas, métodos de cálculos através de fotografias que não são fáceis. E a Universidade Federal de São Paulo, leia-se a petezada que compõe, infelizmente, as universidades federais, disseram que tinha 12, 13 mil pessoas. Não precisa nem ser bom em matemática, nem precisa ser de grande inteligência para se verificar que ali não houve, possivelmente, 1 milhão de pessoas que eram buscado pela convocação da reunião, mas havia seguramente a metade desse número. Então foi uma grande manifestação, grandes discursos, a demonstração de que a população não quer mais, está com nojo, está com raiva, está repugnando esta perseguição clara, cristalina, perseguição que o PT e os partidos que compõem a sua nojenta base fazem contra o ex-presidente. Um golpe que não tinha armas, um golpe que não tinha data certa, um golpe que não tinha carros, não tinha nada. Um absurdo, todo mundo sabe. Lamentavelmente, o Procurador-Geral da República, que alguns eu não o conhecia, sob o aspecto jurídico, que alguns apontam como sendo um bom jurista, me faz uma denúncia deste tipo, sem embasamento claro em provas, uma idiotice que, na verdade, nada mais é do que querer pegar fatos e transformá-los em delitos, quando o correto seria pegar os delitos, analisar os delitos, independentemente dos fatos que neles estão. Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, nesta denúncia, nesta representação, nada mais é do que um títere, um serviçal deste nojento governo que nos assola. Então, o que nós precisamos, isto sim, neste momento, para acalmar o Brasil, para acabar com essas coisas, é exatamente a anistia, que vai anistiar, inclusive, uma senhora que, usando batom, me pinta uma frase malversada num momento indevido por pessoa indevida, repete aquela frase e vem com uma condenação por ter um batom na mão. Há pessoas que foram presas, e todo mundo sabe disso, a não ser os PTs, que não querem acreditar, não querem ver, porque são cegos, e o pior cego é o que não quer enxergar, que tinham bíblias na mão, que estavam lá naquele protesto e que estão presas. Bem, sabem, acho
difícil, porque a vingança, que é a arma própria daqueles que não têm uma fé ou uma direção religiosa decente, está dentro, infelizmente, deste governo, querendo colocar na prisão o ex-presidente. Por quê? Porque quem, infelizmente, ocupa o comando geral hoje esteve na prisão. Só que o ex-presidente Jair Bolsonaro não comprou nenhum triplex em lugar nenhum, através de empreiteiras, nem sítio em nenhum lugar, em Atibaia ou qualquer um, através de empreiteiras. Eu não vejo delito para isso. Mas vamos ver o que os acontecimentos nos dão. Nós estamos num 2025, neste ano, 2025, ano ímpar. Não é ano eleitoral. Nossas eleições no Brasil são nos anos pares. 2 anos, 4 anos para as eleições municipais e outros 4 para as eleições estaduais e federais, que ocorrerá o ano que vem. Vamos ver o rumo que isso toma, para que não se deixe continuar esta porcaria de governo que está nos assolando. E ouvi um rebate muito bem feito, porque o governador Eduardo Leite, governador do nosso estado, não diz bobagem. Pode até estar errado. As pessoas podem errar, o ser humano pode errar. Pode até estar errado em algumas coisas, mas ele não diz bobagem. E ele respondeu com categoria e com ilustração numérica, ilustração de dados, a nova ministra desse desgoverno que está aí, Gleisi Hoffmann. Todo mundo sabe que é uma insolente, bobalhona, atrevida deputada petista, que tem um passado nada recomendável lá nos governos de Dilma Rousseff, mas que se acha com grande liderança. Bom, a colocação dela como ministra agora para fazer o relacionamento entre Congresso e governo é o fim da picada, porque o Congresso não tem condições de diálogo com pessoa desse tipo de comportamento ou descomportamento que ela tem. Se ouvirem, se o senhor, se a senhora ouvir a resposta do nosso governador a críticas que ela fez a 4 estados, incluindo o nosso Rio Grande do Sul, verão que realmente colocaram uma péssima dirigente num ministério que seria um ministério para recolocar, refazer a imagem do governo nada bom que está aí, e que ela evidentemente não vai conseguir. Pelo contrário, vai ajudar a destruir a péssima imagem que já existe. Vamos aguardar os acontecimentos, vamos ver os rumos que se tomam, vamos ver o rumo que toma, o que está sendo acelerado desse processo contra o ex-presidente Bolsonaro e outras pessoas acusando de um golpe. Quando nada anda nesse Brasil, quando as coisas são lentas, este processo está caminhando célere. Evidentemente que isto tem intenção por baixo do pano que não aparece. Mas vamos ver, porque não é bem como estão pensando. A população não mais acredita, e não vai ser como estão anunciando, que vão regular preços, isso e aquilo, para as mercadorias que sobem dia a dia, que nós vamos consertar o Brasil. Sabem, o Banco Central norte-americano, acho que é Fed, eu não sei quem Fed, F-E-D, ou não sei se é o banco deles ou quem foi, mas o juro das coisas públicas nos Estados Unidos foi ontem de novo mantido em 4,25% ao ano. O nosso aqui está num patamar elevado para tentar salvar os desmandos administrativos que o ministro incompetente da economia e este governo tentam fazer. Não é regulando preços, o que já aconteceu em 1986, 7, 8, que deixou o país num caos que nem mercadoria existia nos supermercados, que vai resolver essa situação. Mas a incompetência deles é tão grande que é imensurável, que são capazes de fazer
bobagens dessa natureza. Vamos aguardar para comentários mais adiante. Por quê? Peço vênia à senhora e ao senhor que estão me assistindo, as pessoas que estão me assistindo, que eu venho falar de um assunto local agora, do que tem uma anuência já do nosso portal, do Dr. Eduardo. A Associação Atlética Banco do Brasil, vai fazer uma reinauguração de sua sede no dia 12 de abril, próximo vindouro, um sábado. Já foram remodeladas o salão de festas e a quadra interna de futebol de salão e outras atividades de salão, de uma forma muito bem feita para se recuperar esta associação que é sexagenária. Foi fundada em 24 de outubro de 1961, quando o Banco do Brasil tinha sede ali onde é a farmácia Panvel, de frente à praça. Naquela ocasião, 20 e poucos integrantes da agência do Banco do Brasil fundaram a associação. Por quê? Porque o Banco do Brasil, nós vivíamos há 60 anos atrás num país ainda que estava em lento crescimento. E o Banco do Brasil pretendia e precisava se expandir no país inteiro para incentivar exatamente a agricultura, a pecuária, os produtos de terra, da produção rurícola, a fim de desenvolver o país. E fazia concursos públicos e as pessoas eram nomeadas, os aprovados eram nomeados para diversas cidades. Então, começou a se incentivar o que já existia no banco desde a década de 50, a criação de associações atléticas do Banco do Brasil para congregar os funcionários e fazer, inclusive, incentivá-los que, sendo nomeado depois de um concurso para uma cidade pequena, não ficassem querendo ir embora para outra cidade. E nesse aspecto, nesta filosofia que o Banco do Brasil impregnava, desenvolvia na época, nós fundamos a associação. Dos fundadores daquela época se localizam aqui ainda em Camaquã 5, possivelmente um sexto ali morando em Porto Alegre. Os demais já foram, a grande maioria, a esmagadora maioria já faleceu e outros já foram embora. Pois bem, a associação dali saiu para a sede aqui no edifício Thierry Mendes, pouco próximo aqui do nosso portal Clique Camaquã, no 3º andar, onde tinha alugado, e ali a associação funcionou até que foi lá para o bairro Olaria. Sede adquirida em 1965 e que começou a ser primeiramente cercada, depois construída e inaugurada nos idos de 1967 ou 68, não tenho a data exata, aquele ginásio coberto que foi a primeira parte, depois desenvolveram-se agregadamente outras salas, outras coisas, para chegar ao patamar que foi. Ali na Associação Atlética Banco do Brasil ocorreram grandes reuniões, grandes festividades, e até foi utilizada muitas vezes pelo Poder Judiciário, mais precisamente pela Justiça Eleitoral, para a apuração das eleições. Ali, as eleições, no tempo do voto impresso, voto papel, que tinha de ser contado, foram apuradas muitas das eleições de Camaquã, apurações que levavam 2, 3 dias, e os salões e o local era propício para isso. Ali foram feitas grandes festas e grandes solenidades. Ali, em 1970, foi criada aqui em Camaquã, falecido e grande agropecuarista local, Dorval Ribeiro foi o primeiro presidente, criou-se um movimento para fazer festas do arroz, como tem ali em Cachoeira do Sul, tem em Santa Vitória, tem alguns outros locais. E se criou e se fez em 1970 a primeira Festa Arroz junto à palavra uma só, de Camaquã, cujo objetivo era de 2 em 2 anos se fazerem outras, nunca mais teve outra. Aquela foi a primeira e também foi a única.
presidida, volto a dizer, pelo então grande produtor local, o senhor Dorval Ribeiro. Naquela festa foi realizada lá na Associação Atlética Banco do Brasil, com centenas e centenas de pessoas presentes, grande festividade, grande churrasco inaugural, com a presença do então presidente do Banco do Brasil, Dr. Nestor Ioste, que veio a Camaquã para prestigiar aquela festa e que lá foi. Não foi a primeira vez, nem a última que o Dr. Nestor Ioste esteve lá, teve numa outra oportunidade. Então, essa associação, ela abrangeu e ela fez grandes festas e, inclusive, recepcionou, a despeito da nossa cidade não ser tão grande, na época muito menor, 1970, faz mais de 50 anos, 2 vezes o presidente nacional do Banco do Brasil. Além de ter abrigado reuniões com presença de deputados, prefeitos seguidamente, outros tipos de festas, inclusive em 2 oportunidades, companheiro falecido, Vitório Abreu, fez um carnaval lá, o outro, no ano seguinte, Sérgio Cleovesani, que é um dos nossos fundadores, está vivo até hoje para confirmar, também fez um carnaval lá dentro, aplicando os nossos salões, em épocas que existiam carnavais em salão. Então, a Associação Atlética do Banco do Brasil tem uma grande história. Ela chegou a ter, só era permitido no início, que fossem associados os funcionários do banco. E ela chegou a ter 145, 148 funcionários que o banco teve em determinado momento da sua história aqui. Hoje tem bem menos, mas hoje a associação se estende a permitir que tenham sócios que não sejam integrantes do Banco do Brasil. Então, as pessoas podem participar e ter a associação como um clube para frequentar. Excelente cancha de futebol, excelente restaurante agora recuperado. Encerro dizendo o seguinte: ela foi patrocinada, essa recuperação para a reinauguração, pela Federação Nacional das Associações Atléticas Banco do Brasil, chamada FENAB. E o presidente nacional da FENAB e 2 diretores virão a Camaquã, estarão presentes aqui nos dias 10, 11 e 12 de abril, próximo vindouro, farão visitas, inclusive, no Paço Municipal, à Prefeitura, possivelmente à Câmara de Vereadores, farão visitas, nós aqui, traremos eles aqui no Clique Camaquã, vão fazer a sua manifestação, vão trazer as suas informações, para que nós consigamos manter aquele ginásio coberto, aquelas outras partes que ali estão, que compõem a associação, em uma quadra inteira. É o único clube, que o Clube Camaquense tem frente para três ruas. Ao Lava Moraes, tem uma frente lá na Presidente Vargas e tem uma frente aqui na Júlio de Castilho, mas não tem na outra, pois a Associação Atlética Banco do Brasil tem frente nas 4 ruas, o quarteirão inteiro. Prédio terreno que foi adquirido dos irmãos Silveiras em 1965 e que ali se reiniciou, se recomeçou a fundação da sede do Banco do Brasil. Eu termino dizendo que aquele pórtico que está lá na frente, até hoje é o mesmo daquela época. E me foi desenhado, eu era o presidente nessa ocasião, 1965, e me foi desenhado pelo então prefeito municipal Amarílio Borges Moreira, que era arquiteto. Ele desenhou sugestivamente aquele pórtico e nós o construímos conforme a projeção do doutor Amarílio, e até hoje ele está lá. Essa é a nossa associação, e eu tenho muita honra, porque fui dela integrante diversas vezes, fui presidente algumas vezes, e fui fundador. Tenho muita honra de até hoje estar pertencendo a ela, e ela será reinaugurada com grande festividade, e para funcionar com todo o vapor. Nós ficamos tranquilos, ficamos alegres com isso, e a comunidade camaquense terá a oportunidade, evidentemente, de utilizar aquele local como uma grande sede. Nós vamos trazer mais adiante, nós vamos falar mais no assunto, nós vamos mencionar outros assuntos envolvendo a BB e vamos trazer os dirigentes aqui, entre 10 e 12 de abril, com a permissão do doutor Eduardo, que vão falar também à nossa comunidade. Bom dia. Bom dia, doutor Nelson Egon Geiger.